Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Lucas Bastos, sou um cientista político formado em Relações Internacionais e ativista do Movimento Brasil Livre. Estamos passando por um momento muito importante para a política brasileira, para a direita como um todo e para o Movimento Brasil Livre principalmente. Eu não quero datar o vídeo e dizer exatamente o que é, mas quem está acompanhando as notícias aqui no meio de 2023 sabe do que é que eu estou falando. Então, eu senti a necessidade de participar mais ativamente do debate público por conta disso. E, já que o objetivo é alcançar mais pessoas, eu vou comentar minhas opiniões aqui no Political Compass, que serve bastante para vocês entenderem de uma vez quem eu sou. Então, sem mais enrolação, aqui vai. Vamos lá, primeira página. Apenas algumas proposições para começar relacionadas ao modo como você enxerga o país e o mundo. Eu já fiz esse teste algumas vezes, assim, ao longo de de meu progresso na faculdade, mas nunca mudou muita coisa, então aqui vai. Se a globalização econômica é inevitável, ela deve servir em primeiro lugar à humanidade, em vez de servir aos interesses das corporações internacionais. Isso aqui é dúbio, porque depende de quem vai dizer se ela está servindo ou não à humanidade, sabe? É muito coletivista esse pensamento. Então, discordo. Eu sempre apoiaria o meu país, não importa se estivesse certo ou errado. Isso aqui é um pensamento bastante positivista. Os militares precisam pensar assim. As pessoas mais nacionalistas talvez respondessem que concordam com isso aqui, mas não é o meu caso. Discordo totalmente. Ninguém escolheu nascer em seu país, portanto, a tolice é ter orgulho disso. Eu discordo porque você pode ter orgulho de seus antepassados. Sim. O americano tem muito isso, né? O sentimento de orgulho de ter nascido na família que construiu as estruturas, os pilares do país. Então, isso aqui é importante, de certa forma. Nossa raça tem muitas qualidades superiores em comparação às outras raças. Eu já vi outras pessoas respondendo isso aqui, eu acho que elas não pegaram exatamente o que isso quer dizer. Eu considero que ele fala da raça humana. Então, se a raça humana é mais inteligente, é a única capaz de se organizar e basicamente mandar nas outras, né? Então, para nossa própria sobrevivência, ninguém faz melhor do que o ser humano. Então, eu concordo totalmente, inclusive. Não tem nada a ver com cor de pele isso aqui. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Discordo. Ações militares que contrariam a legislação internacional às vezes são justificadas. Concordo totalmente, porque eu não acredito na legislação internacional. Eu sou de relações internacionais e eu sei que nenhum país respeita a legislação internacional, então, natural, né? Existe atualmente uma fusão preocupante de informação e entretenimento. Concordo. Não tem muito que a gente possa fazer contra isso, não. É mais no sentido de alertar as pessoas. Cabe muito no debate sobre fake news, enfim. Ultimamente as pessoas estão divididas mais por classes do que por nacionalidades. Eu não lembro o que é que eu pensava antes. Mas eu discordo disso aqui. Tem uma divisão muito clara entre Oriente e Ocidente. As pessoas estão bastante divididas por classes também. É difícil dizer. Vou botar só discordo. Controlar a inflação é mais importante do que controlar o desemprego. Totalmente. Por que não se pode confiar nas corporações para proteger voluntariamente o meio ambiente? Elas precisam de regulação. Concordo. De cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades é fundamentalmente uma boa ideia. Esse pensamento é marxista e eu discordo completamente. Só deu errado em todo lugar que foi plantado.
Então, nada a ver. O que quer dizer exatamente, traduzindo isso aqui? É melhor que você faça exatamente o que você é capaz para prover para as pessoas necessitadas. Com certeza eu não concordo com isso, porque você fala que você tira o livre-arbítrio das pessoas. Tipo, não é porque eu sou bom em matemática que eu vou fazer exatas. No meu caso, eu tinha boas notas em exatas na faculdade, mas eu preferi na escola, mas eu preferi fazer uma faculdade de humanas, porque é o que eu gosto mais. Mesmo que supostamente nos testes de aptidão eu fosse mais capaz de fazer, eu fosse mais apto para um curso de ciências exatas. Então, nada a ver isso aqui. Quanto mais livre é o mercado, mais livres são as pessoas, 1000%. É um triste reflexo da nossa sociedade que algo tão básico quanto água potável tenha sido transformado em um produto para consumo engarrafado de marca. O fato da água ser engarrafada e ser transformada em um produto que chega até uma prateleira para você alcançar com a sua mão e comprar no supermercado, isso demanda trabalho e tecnologia desenvolvida por muitas pessoas e esse trabalho tem que ser recompensado. Então, discordo totalmente. Você prefere ter que ir até a porra de um rio pegar água, né? Você prefere ter que desenvolver, cavar um poço só para você? Não, né? É melhor que a água seja um produto. E ainda bem que ela é barata ainda. A terra não deveria ser uma mercadoria para ser comprada e vendida. Não deveria ser uma mercadoria para ser comprada e vendida. Discordo. Discordo muito. É lamentável que tantas fortunas pessoais sejam acumuladas por pessoas que simplesmente manipulam dinheiro e não contribuem em nada para a sociedade. Fortunas pessoais sejam acumuladas. Lamentável que fortunas pessoais sejam acumuladas. Não, não acho. O protecionismo às vezes é necessário no comércio. Você está falando de países ou de pessoas? Se for de países, eu posso até concordar, porque se a gente tem um recurso escasso, é natural, é óbvio que o mais interessante para a população, para a nação, é que a gente proteja e não venda facilmente para outras empresas. Ou venda muito caro, né? Então, o protecionismo é necessário, mas pela necessidade de confirmar do que é que ele está falando, eu vou colocar a resposta moderada aqui. A única responsabilidade social de empresa deveria ser oferecer lucro para seus acionistas. Discordo totalmente. Responsabilidade social também implica na questão da regulação que a gente falou anteriormente. Os ricos pagam muitos impostos. Quem paga 1 centavo de imposto paga muito imposto. Aqueles que podem pagar mais devem ter o direito de receber um tratamento médico melhor. Quem tem. Isso aqui é polêmico. E é difícil de responder, não é fácil não. Pra mim, né? Aqueles que podem pagar mais devem ter o direito de receber um tratamento médico melhor. Não é receber o tratamento médico primeiro, é receber o tratamento médico melhor. Eu concordo. Eu concordo. O governo deveria penalizar as empresas que enganam os consumidores. O governo não devia fazer nada. O verdadeiro livre mercado requer restrições à habilidade que as multinacionais predadoras têm para criar monopólios. Multinacionais predadoras criam monopólios quando se vinculam a estados. Então, essa restrição que o Estado vai dar já é uma contradição em si. Eu discordo por causa disso. Eu acho que se a empresa chegou num patamar de monopólio de um mercado, que seja pelo mérito, que seja pelo reconhecimento dos clientes, que seja porque não faz sentido concorrer com eles. Entendeu? Esse universo existe. Outra etapa agora, né? Falar de outro assunto nada amigável. Aborto, no caso de que a vida da mulher não está ameaçada, deve ser sempre ilegal. Eu discordo disso aqui. Discordo.
Toda autoridade deve ser questionada. Toda autoridade deve ser questionada. Questionada. Não retirada, não desrespeitada. O que implica no... Se a autoridade é legítima, ela vai ser questionada e vai manter a posição. Então, né? Olho por olho, dente por dente, discordo. Acho que eu não preciso entrar muito no mérito disso. Os contribuintes não devem sustentar qualquer teatros ou museus que não conseguiriam se manter em uma base comercial. Eu concordo. Sustenta quem quer, paga quem quer. Se não tem base comercial, se ninguém tem interesse em, né? Ou se a coisa não é capaz de se vender, se dane. Nas escolas, a frequência às aulas não deveria ser obrigatória. Eu vou concordar com isso aqui porque eu sou a favor do homeschooling. Todas as pessoas têm seus direitos, mas é melhor para todos que diferentes tipos de pessoas não se misturem. Isso aqui dá uma merda federal, se eu começo. Se eu falar tudo que eu penso sobre. É porque a gente não tem tempo, não quero que seja um vídeo de 1 hora, mas para quem me acompanha, para quem já é do canal, para quem veio lá do canal do Fausto, deve saber mais ou menos o que é que eu penso sobre. Porque a gente gravou vários episódios sobre isso. Com tudo que tá acontecendo na França hoje, você acha que é realmente uma boa ideia deixar com que as pessoas se misturem aleatoriamente? Tipo, um país em guerra que faz com que um monte de refugiados saiam do país, com uma cultura completamente diferente, alienada, e entrem numa civilização completamente diferente, com outros costumes. É muito difícil ter uma posição. Eu até tô pensando se eu vou fazer... que tipo de ponderação fazer. Até a escolha das palavras para isso aqui é difícil. Todas as pessoas têm seus direitos, mas isso é complicado. Você tem direito... Eu sou completamente John Locke. Quando se trata de direito fundamental. Para mim é vida, liberdade e propriedade. Transitar de um lugar para o outro não necessariamente. Se um país quiser se fechar e não deixar ninguém entrar, eu acho completamente legítimo. Por qualquer motivo que seja. Então, pelas consequências do que está acontecendo no mundo hoje, eu sou obrigado a concordar com isso aqui. Mas eu mantenho uma posição moderada pelas implicações. Isso aqui, minha opinião pode mudar a respeito disso ainda. Tenho que pensar bastante. Enfim. Às vezes os bons pais têm que bater nos seus filhos. Eu discordo muito disso. É idiota. É natural que as crianças aguardem alguns segredos dos seus pais. Natural. Natural é natural. A gente tem que... Acho que quando a criança é completamente dependente e inocente, vai dos pais a competência para que ela não faça isso. Para que ela conte tudo de fato. Eu acho que é saudável, inclusive. Mas vai chegando na adolescência, é normal. Então, sei lá. Posse de maconha para uso pessoal não deve ser considerada um crime. Óbvio. Primeira função da educação escolar deve ser preparar para a próxima geração conseguir empregos. Esse é o problema do Brasil. Pessoas com graves deficiências hereditárias não devem ter permissão para reproduzir. Maluco. Coisa mais importante que as crianças devem aprender é aceitar disciplina. Disciplina como princípio primordial para o aprendizado. Disciplina primeiro. Eu acho que sim. Acho que sim. Para que a sociedade se organize bem. Acho que faz sentido que a organização seja o primeiro princípio fundamental para colocar assim, né?
para direcionar o crescimento das crianças, né? Acho que faz sentido. Não existem pessoas selvagens e pessoas civilizadas, existem apenas culturas diferentes. É difícil. É difícil. Muito da cultura ocidental é considerado selvagem por várias culturas orientais. Eu não vou colocar uma cultura ocidental, né? Mas vamos lá. Para várias culturas muçulmanas, por exemplo, a cultura americana é considerada selvagem e vice-versa. Eu tiro esses dois porque é um grande embate civilizacional desde que os Estados Unidos invadiram o Oriente Médio. Então, eu acho que depende do ponto de vista, mas sei lá, cara, quem sou eu para dizer que uma sociedade inteira é selvagem? Eu discordo disso aqui. Pensando como indivíduo, né? Aqueles que são capazes de trabalhar, mas recusam a oportunidade, não devem esperar apoio da sociedade. 1000%. Se você tem plena capacidade e não quer trabalhar, você não merece porra nenhuma, né? Quando você está com problemas, é melhor não pensar sobre isso, mas se manter ocupado com coisas mais alegres. Vou nem comentar isso aqui. Primeira geração de imigrantes nunca será plenamente integrada em seu novo país. Claro. O que é bom para as corporações mais bem-sucedidas é sempre, em última instância, bom para todos nós. Por aquele motivo que eu falei antes. Tem muita corporação bem-sucedida que se envolve com o governo e, levando isso em consideração, tenho que discordar. Nenhum meio de comunicação, não importa quão independente seja seu conteúdo, deve receber financiamento público. Concordo completamente com isso aqui. O financiamento público pode existir desde que seja voluntário. Nossas liberdades civis estão sendo excessivamente reduzidas em nome da luta contra o terrorismo. Não é um problema que a gente tem no Brasil. Mas se você sair do Brasil, você vai dar de cara com esse fato. Liberdades civis são tolhidas. Não sei se excessivamente. Acho que não. Botar só discordo, mas eu acho que tem que ser americano ou europeu para saber. Uma vantagem significativa de um Estado com apenas um único partido político é que ele evita todos os debates que atrasam o progresso em um sistema político democrático. Essa é a vantagem da China, por exemplo, hoje. É o que eu venho falando com o Fausto ao longo desse 1 ano e meio gravando podcast, é que o custo da democracia está muito alto. É até uma frase polêmica que eu soltei esses dias. Tá muito difícil defender a democracia em 2023, mas é uma vantagem significativa, sim. Embora a era eletrônica tenha tornado a vigilância mais fácil, apenas malfeitores precisam ficar preocupados. Discordo completamente, porque eu não confio em governo para vigiar ninguém. A pena de morte deveria ser uma opção para os crimes mais sérios. Eu discordo. Eu acho que os crimes mais sérios, a pessoa que tira a vida de alguém, por exemplo, que interrompe a ordem natural da vida, tem que ficar. É prisão perpétua. Eu acho a morte uma saída muito fácil. Em uma sociedade civilizada, deve sempre haver pessoas acima para serem obedecidas e pessoas abaixo para serem comandadas. Esse é o conceito de hierarquia. Claro, concordo. A arte abstrata que não representa nada não deve ser considerada arte. Minha carteira em cima da mesa não é arte. Eu concordo. Eu olhei, tô falando da primeira coisa que eu vi aqui, então. Eu sei. Na justiça criminal, a punição deve ser mais importante do que a reabilitação. A justiça criminal. Eu concordo.
Eu acho que a pessoa tem que ter medo de ir presa pra começar a conversa. Aqui no Brasil, um dos maiores problemas é que a gente não tem medo de ir preso. As pessoas não têm medo de ir preso. Sabe que não importa o delito que você cometa, você não vai passar muito tempo preso. E isso não é um grande ônus. Isso basicamente é o Estado e a justiça do país falando que vale a pena roubar, vale a pena matar, esse tipo de coisa. Que é do discurso só da direita, infelizmente, aqui no Brasil. É perda de tempo tentar reabilitar certos criminosos, concordo totalmente. Tem gente que não tem volta. Um homem de negócios e o fabricante são mais importantes do que o escritor e o artista. Mais importantes é difícil dizer, porque princípios políticos, filosóficos, que constroem bases, pilares da sociedade, e para a organização, para o homem de negócios existir, para ele ter paz, ele não consegue sem uma base sólida filosófica que depende do escritor e do artista. Então, para dizer que é mais importante é muito difícil. Pode ser que para a economia, para o mundo moderno, pode ser, mas eu discordo disso aqui. As mães podem ter carreiras profissionais, mas seu principal dever é de ser dona de casa. Cara, é aquele negócio, né? O principal dever da mulher, assim, para a sobrevivência da humanidade é reproduzir, mas a gente não é um bicho irracional. Então, eu acho que essa premissa de dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser, o princípio até individualista, eu acho que faz mais sentido para a sociedade civil organizada, moderna. Então, seu principal, não discordo completamente. As companhias multinacionais estão de maneira antiética explorando os recursos genéticos vegetais em países em desenvolvimento. Recursos genéticos vegetais de maneira antiética. Eu discordo. Se tivesse mineral aqui junto, beleza. Podia ser. Mas vegetal tá falando mal do Brasil, essa porra. Não. Não tá, não. Inclusive, o Brasil ganha com isso. Estar em paz com o establishment é importante, é um importante aspecto de maturidade. Isso aqui eu concordo muito, porque não é defendendo o establishment, não é isso. É justamente para você ter um pensamento antirrevolucionário, você entender que todas as revoluções deram errado e pelos motivos que foram. Se você estudar um pouquinho, entender o que foi dito o que a história nos conta, você entende que a melhor ideia, a melhor maneira de mudar a sociedade é através do establishment e não derrubando o establishment. Vamos lá. Astrologia, essa aqui eu acho que vai ser fácil, né? Religião, proposições sobre a religião são mais tranquilas, ok. Astrologia explica muitas coisas de forma precisa, não. É impossível ser moral sem ser religioso, não. Caridade é melhor do que a seguridade social como modo de ajudar as pessoas que são verdadeiramente desfavorecidas. Eu concordo com isso aqui. Algumas pessoas são naturalmente azaradas. Concordo. Tem o próprio nascimento, né? O lugar que você nasce é muito aleatório. A depender do lugar, você se fudeu. É importante que a escola de seu filho incuta valores religiosos. Cara, eu não sou religioso, mas eu vou entender que valores religiosos são os óbvios, né? Alguns os 10 mandamentos, por exemplo, que é basicamente não seja um cretino. Então acho que faz sentido. Não é por serem religiosos, é porque os valores fazem sentido. E porque esses valores também construíram a sociedade, e a sociedade tem melhorado e funciona melhor do que antes com esses valores. Então, claro. Claro. Sexo fora do casamento é imoral. Não. Um casal do mesmo sexo em relação amorosa estável não deveria ser excluído da possibilidade de adotar uma criança. Não deveria ser, concordo.
Pornografia que mostra adultos com seu consentimento deve ser legal para a população adulta. Não tem por que não. O que acontece em um quarto particular entre adultos com consentimento não é da conta do Estado. Óbvio. Ninguém pode se sentir naturalmente homossexual, discordo. Atualmente, a abertura sobre o sexo já foi longe demais. Até o ano passado eu marcaria. Discordo totalmente disso aqui. Mas com as últimas movimentações de 2023, principalmente, eu tendo a concordar e muito com isso aqui. Agora vamos ver onde é que eu tô. Que ele explica um pouco dos conceitos, de como é feito o mapa, de que certas perguntas te empurram mais para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Aqui um posicionamento de países, né? E esse sou eu. É isso? Nossa, eu tô muito mais pro centro do que da última vez que eu fiz. Ok, né? A última vez caiu aqui, mais ou menos. Por aqui. Mas é isso, eu sigo liberal, libertário, depende pra quem pergunta. Bom, é o seguinte, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô pensando a respeito desse vídeo. Se vocês estão vendo isso, é claro que eu tive coragem de soltar, mas eu acho que eu não tinha pensado nisso antes de começar a gravar, mas por entender como funciona a internet, por não saber onde esse vídeo vai chegar, eu acredito que esse vai ser um dos vídeos mais... Esse foi um dos vídeos mais polêmicos desse canal. Vai saber também, né? Eu acho que todo mundo que fizer isso aqui vai se meter em alguma enrascada. Vai comprar briga com um monte de gente ao mesmo tempo. Então, eu sei lá. Bom, por hoje é isso. Para os próximos vídeos vocês vão ouvir falar bastante sobre o MBL, até uma coisa que eu tinha pensado a respeito. Eu tenho falado bastante do Movimento Brasil Livre no canal de Fausto lá no Mundo de Fausto, nas lives que eu gravo domingo. Só que eu acho que interessa mais tanto ao Fausto quanto para as pessoas que acompanham o canal, mais a política internacional, né? Foi principalmente por esse motivo que eu cheguei lá, porque eu fui convidado para participar. Pensando nisso, eu vou deixar a política doméstica mais para esse canal aqui e os assuntos internacionais eu foco mais lá. Então até eu poupo o Fausto de ficar ouvindo sobre as polêmicas do Brasil, que ele parece bem cansado de falar disso, na verdade. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like. Vocês sabem o que fazer. E até o próximo vídeo.